Olá, muito bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Como estamos? Tem alguém por aí? Tem alguém por aí? Bom dia. Como é que vocês estão? Oi, Vanessinha. Oi, Tama. Oi, Matheus. Bom dia, como é que vocês estão? É hoje Vanessinha e Tama que vão entrar comigo, não é verdade? A gente bem podia experimentar uma coisa. Tô doida para experimentar uma ferramenta nova. Preciso de vocês. O que vocês acham? Energizadas após o aula do lar, imagina. Olha, eu vou fazer aqui uma coisa, vocês vão me passar o feedback. Com luz ou sem luz? Meu Deus, sem luz. Pelo menos, eu preferi. Apareceu menos os problemas aqui. Bom dia, Nath linda. Vanessinha, pode amarrar o cabelo que você vai aparecer, tá? Só checa se o dente tá limpinho. Tama também. Já já eu chamo vocês. Eu vou primeiro fazer a apresentação, vocês duas vão compartilhar a tela comigo. E eu vou tentar fazer uma coisa, e aí vocês vão ficar sem vergonha nenhuma. E aí a gente faz uma mesa redonda, que tal? Olha, preciso que vocês façam um favor para mim. Vocês vão compartilhar essa live. Tem muita gente que nem sabe o que está acontecendo no Chá com Joe. A gente tá na semana do atravessando a ponte, atravessando a ponte, atravessando a ponte. E a gente começou na semana passada, né, o Chá com Joe. E como ele é só uma vez por semana, não dá pra gente né, lembrar o tempo todo. Então falem aí, manda, olha, começou o Chá com Joe, conecta. O primeiro assunto vai ser bastante interessante, aqueles primeiros 15 minutos em que eu vou compartilhar algo assim em geral, né? Qual a sua maior dificuldade? No momento eu peguei uma das opções de, por exemplo, nas nossas ODPs o pessoal preenche um formulário de questionamentos, de dúvidas, para que a gente possa encaminhar o que é melhor essa pessoa fazer. Bom dia, Cris. O que é melhor essa pessoa fazer? É melhor essa pessoa fazer uma orientação dirigida, uma hora só? É melhor que ela faça aulas, né, online? É melhor que ela o presencial? É melhor que ela faça essa consultoria dirigida? Ou é melhor que ela faça uma travessão da ponte, por exemplo? Vai valer mais a pena para ela? O que é mais útil no momento, né? Então é isso que a gente vai estar fazendo. E é isso que quando o pessoal fala comigo, eu tento trazer. Então, uma pessoa, por exemplo, trouxe várias questões. E aí eu trouxe essas várias questões, mas eu escolhi uma para abordar aqui, né? Então, por exemplo, ela trouxe a questão financeira, dificuldades financeiras, dificuldades na gestão, dificuldades na organização dos seus próprios tempos e suas funções dentro da empresa, com relação ao marketing digital, como fazer essa divulgação, né, com relação ao marketing digital, como profissional, enfim, se enxergando como instrutor de Pilates, então sentiu dificuldades no momento em relação a isso. Sentiu dificuldades também em não sentir o método no próprio corpo e com relação à criação de novos projetos. Então são determinadas opções que aqui a gente destrincharia e faria muito assunto, né? Então, como eu sei que são assuntos que podem ajudar muita gente, eu tô vendo que vocês estão chamando aí, que estão chegando pessoas. Muito obrigada, sejam bem-vindos. Então, tô tomando aqui o meu chazinho com o Joe pra gente poder falar aqui a respeito de alguns assuntos, tá? Lembrando, os primeiros 15 minutos aqui da live, eu escolhi falar sobre criação de novos projetos. E essa criação de novos projetos, bom dia, Aninha. Essa criação de novos projetos foi uma das opções de uma dessas dores que me apresentaram. Então, o que eu vou fazer? Vou falar nesses 15 minutos sobre isso. Se vocês acharem interessante naqueles 15 minutos seguintes, mais 15 minutos seguintes, que a gente fale sobre qualquer uma dessas questões que já estão aí de dica financeira,
sobre a questão de gestão do teu espaço, das tuas aulas, né, da tua carreira, a organização dos seus tempos, em termos de funções, meu papel mãe, meu papel casa, meu papel estúdio, meu papel administradora, meu papel professora, meu papel avaliadora, meu papel o que seja. Também sobre marketing digital, que tenho, né, dentro de mim, ao meu alcance para ajudar. Como profissional de Pilates, né, instrutor de Pilates, sobre não sentir o método no próprio corpo e a gente encontrar algumas soluções para isso. E sobre a criação de novos projetos, tá? Então, nesses 15 minutos eu vou falar sobre a criação de novos projetos. Depois a gente vai fazer uma mesa redonda aqui, que eu quero experimentar uma função aqui. Então, Tama e Vanessa, né, e Vanessinha, elas vão entrar fazendo aqui, nem que seja os primeiros 15 minutos. Depois a gente escolhe uma outra pessoa, se for o caso, mas se a gente ocupar a mesa redonda com elas, a gente permanece com elas e a gente vai fazer uma discussão sobre alguns daqueles assuntos que estavam ali. E aí eu tento experimentar uma das ferramentas que o Instagram já está viabilizando, mas que eu ainda não sei e não experimentei, tá bom? E a gente faz aqui, elas já estão se preparando, obviamente, vão super prestar atenção no que eu estou fazendo aqui agora, para que elas possam entrar logo a seguir, tá bom? Mas eu aviso a hora que eu for chamar. Bom dia, Fátima! Tudo bom, minha querida? Sempre bom te ter por aqui. Então, o que a gente vai falar é sobre a criação de novos projetos. Tem muita gente que me pergunta, Vanessa, eu estou com dificuldade nesse período difícil, nesse período com muita novidade, nesse período com muita necessidade de se renovar, de se reinventar. Eu estou tendo dificuldade de desengavetar, por exemplo, projetos antigos. Não necessariamente você precisa desengavetar sempre outros projetos, né? Você pode criar outros, você pode revisitá-los. Você pode tentar pensar se... meu filho, mesa redonda. E aqui as coisas sempre foram assim. Quem é do Pilates Zone de uma década comigo sabe que as coisas acontecem na pressão mesmo. Então, o que a gente vai fazer é realmente assim, pensar. Você pode olhar aquela tua gaveta, retirar os projetos, revisitá-los, identificar quais que têm a identidade ainda contigo, né? Quais projetos eles realmente se identificam ainda com você. Alguns projetos você pode ter criado por influência do mercado, por influência do teu público, por influência do teu companheiro, da tua companheira. Então, o que acontece é que, às vezes, não é aquilo que faz o teu coração vibrar. Então, o que a gente tem, por exemplo, primeiro você precisa assumir ou enxergar algo que você tem muito talento. Então, por exemplo, você já é proprietário de um estúdio de Pilates, ou você ensina em vários estúdios de Pilates, mas você sabe que o que você faz melhor, por exemplo, eu administro sempre, na existência de uma década do Pilates Zone, eu tinha que administrar, eu tinha que dirigir a escola, eu tinha que dirigir a clínica, né, o estúdio, eu tinha que, muitas vezes, por mais que eu tivesse as pessoas que fizessem esses papéis, eu sabia fazer o café, se precisasse fazer a limpeza, eu sabia fazer a limpeza, eu sabia fazer todas as tabelas e financeiro da parte de gestão. Se eu precisasse ajeitar o jardim, apesar de eu pagar alguém para fazer isso, eu sabia fazer. Então eu tinha funções onde eu gostava de me envolver sempre para poder compreender, né, como que funcionava. Dar aula de Pilates, fazer a avaliação, dar o curso, criar a apostila, fazer o layout, criar post, fazer o marketing digital, fazer o cafezinho, comprar o biscoitinho da recepção. Então isso tudo eram papéis que eu sempre soube fazer. Mas definitivamente, se eu parasse para pensar, disso tudo, o meu grande talento seria qual? Por mais que o meu café pudesse ser uma delícia, por mais que, sei lá, eu saiba fazer posts ou artes ou criar apostila e fazer todo o layout, eu sempre soube que o meu grande talento, aquilo que fazia minha alma vibrar, que ainda faz, é me comunicar. Então eu me comunico através do Atravessando a Ponte, do Chá com Joe, do Projeto 939, dos cursos, das palestras, do que seja. Então, o meu papel sempre foi comunicar. Então, se eu estivesse no presencial, no estúdio Pilates Zone, eu ia estar na recepção e eu não ia passar despercebida, não ia passar calada, eu ia ficar parada um tempo me comunicando, tentando ensinar alguma coisa, tentando convencer alguma coisa, tentando ajustar alguma coisa, sempre encontrando um ensinamento que eu pudesse passar para alguém ou aprender alguma coisa também
através das pessoas que estavam sempre cruzando comigo, né? Sejam os clientes e alunos, ou, né, as pessoas que trabalhavam comigo, que trabalham comigo. Então, sempre existia essa troca. E a minha troca, o meu talento, que faz a minha alma ficar feliz, sempre foi comunicação, né? Então, se eu, durante uma semana inteira, fosse chamada para todos os dias da semana ir a uma faculdade diferente, para uma sala, vamos imaginar, o primeiro período de calouros de educação física da faculdade da ESEF, tá? Na UPE. E aí fazer uma palestra de abertura para que eles abram a cabeça e saibam o que é trabalhar com Pilates também, sabe? Eles já sabem que podem trabalhar escola, que podem trabalhar com musculação, treinamento funcional, ser personal trainer, ser não sei o quê. E Pilates eles nunca ouviram falar, vamos imaginar, chega lá, vai Vanessa, na semana de calouros para falar sobre Pilates. E era um arraso, assim, palestra show, certo? Daquelas que toda a gente sai, meu melhor amigo, e a gente, sabe, sai suado e com a sensação de dever cumprido. Se eu precisasse ir a um evento de fisioterapia e eu tivesse que apresentar resultados e a eficácia do método Pilates no tratamento, na reabilitação, a gente tinha que chegar com uma outra comunicação, com uma outra abordagem, com outra, sabe? E chegava lá e realmente fazia acontecer também. Então, eu falei toda gente... Então, eu conseguia e tinha que moldar. Se eu estava falando com o meu público cliente, com as pessoas praticantes do método, mas que não eram da área do movimento, não eram da área do Pilates, né, não eram instrutores de Pilates. Se eu estava falando com educadores físicos, fisioterapeutas, profissionais da educação física, fisioterapeutas ou futuros profissionais e que não eram instrutores de Pilates, se eu já estava falando com os instrutores de Pilates, que trabalhavam já na minha linha ou em outra linha. Então é muito importante que eu soubesse direcionar a minha comunicação exatamente para o público que estava ouvindo. Então eu tinha que moldar. Então isso é você entender o seu talento. Então o que eu proponho que você comece é por aí. Você pode até, se eu desengavetar os meus projetos, eu vou encontrar muita coisa que provavelmente eu não me identifico hoje. Entende? Então, por exemplo, em 2016 o Pilates Zone, que já era aberto desde 2009, abriu uma segunda, tá bem, Prelinda? O Pilates Zone abriu uma unidade em paralelo, né? Abriu uma outra casa. Então, eu não chamo nem uma filial, né? Tinha sede, sempre teve, mas não foi nem a filial, foi uma unidade com uma característica diferenciada. Então, ela era uma casa bem maior, com um salão de Pilates, formato ginasial, com muitos equipamentos dentro do salão do Pilates, com uma área externa para fazer, tinha um parque de madeira para se fazer muita coisa, tanto no trabalho infantil quanto no trabalho de treinamento funcional. Então a gente ali atendia, chamado Pilates Zone Concept. Presta bem atenção no que eu vou fazer, porque isso vai linkar com o que vocês vão aprender agora, tá? Certo, Nath linda. E aí, o que a gente tem eu coloquei aquele projeto, foi um projeto que nasceu de um crescimento da casa do Pilates Zone. Então aquele projeto cresceu, aquele projeto nasceu ali, e aí aquela intenção de vamos oferecer mais, vamos dar mais, tem que ter mais espaço, e aí cresceu de uma forma que eu tinha que oferecer e gerir, não somente agora uma equipe de instrutores de Pilates, eu tinha que gerir uma equipe de instrutores de Pilates, onde tinha também nutricionista, osteopata, terapeutas holísticos, professores de yoga, de Tai Chi Chuan, não teve Tai Chi Chuan, mas teve aulas de alongamento, aulas de dança, de treinamento funcional. Então a gente fazia um grande pacote, como se fosse um outro conceito de movimento. E se hoje eu desengavetasse o concept, eu sei que eu não iria me identificar como eu me identifiquei na época. Ou até como eu fui na época, induzida pelo mercado a me identificar com aquilo. Entende? Então eu sempre fui Pilates Zone, ao pé da letra, a zona, a área exclusiva de Pilates. Então eu gosto de linkar tudo que eu tô falando, eu gosto de linkar ao universo Pilates, porque é o que eu sei falar, é o que eu gosto de falar. Então se eu vou falar sobre disciplina, eu posso linkar com a disciplina de Joseph.
Se eu vou falar sobre persistência, eu consigo falar sobre a persistência no Mat Pilates. Entende? Então, eu tô falando sobre a minha pessoa, sobre o meu exemplo, para que vocês possam linkar com o de vocês que eu não sei qual seria, né? Então, novos projetos só nascem quando você aprende a enxergar primeiro o que é que tá dentro de você para você impulsionar esse projeto, porque é assim que a mágica vai acontecer, né? Polaroid! Então, é assim que você tem que fazer. Então, a primeira providência é você definir quem é você, né? O seu propósito, essa palavra às vezes é muito, porque o meu propósito, sem fantasiar tanto, né, sobre, eu tô com sotaque português, eu acho que às vezes deve sair, Fátima. Então o que a gente vai fazer, por exemplo, a gente só escuta isso aqui, né, eu acho que é natural. Então, por exemplo, tirando aqui só bem rapidinho, seu propósito é ser você. Então, se você consegue enxergar isso, a palavra... Tava na aula de plantar bananeira, que massa, quero fotos Polaroid. Miguel! E aí, meu filho, tudo jóia? Coisa linda. Então, a gente precisa primeiro definir isso. Então, tira essa fantasia do nome propósito e pensa assim, quem sou eu? O que eu gosto de fazer, né? Que assim eu consigo desengavetar os meus projetos. Então, fazendo dessa forma, você começa a pensar em umas perguntas básicas, tá? Então, você tem uma ideia, começa a fazer umas perguntas que são essenciais para que as coisas comecem a fluir, a acontecer. Então, uma dessas perguntas, eu vou tirar aqui os comentários rapidinho, porque tem um texto aqui embaixo, aí vocês não enxergariam. Algumas perguntas básicas que você vai fazer para si mesmo. E aí é tarefinha para anotar, típica tarefinha que está acontecendo no grupo do Atravessando a Ponte, que Lara já enviou, inclusive, para que vocês façam, quem está lá no grupo, está fazendo durante esse desafio, a semana inteira do Atravessando a Ponte, está tendo diariamente as tarefas lá para fazer essas reflexões, né? Então, a primeira coisa, façam as perguntas básicas, o que você ama fazer. Então, pode ser ler. Eu amo ler, Vanessa. Eu amo fazer exercício. Eu amo conversar e compartilhar com as pessoas tudo que tem a ver com a minha profissão, com as coisas que eu descubro da área da fisioterapia, da educação física, do pilates. Eu amo transmitir aquilo que eu faço, né? Uma outra pergunta, o que te deixa intrigado e te faz buscar cada vez mais? Então, por exemplo, quem me conhece sabe que me deixa muito intrigada a vida de Joseph e os ideais reais por trás da cabeça dele para que eu entenda cada vez mais o método e o que ele queria com ele. Então sabe que eu vou pesquisar isso na biografia que for, nos artigos que existirem, nos arquivos que tiverem ao meu alcance. É isso que eu vou procurar, isso que eu vou tentar fazer o tempo inteiro. Essa é uma das coisas. Eu também gosto muito da área de desenvolvimento pessoal, da área de marketing. Afinal de contas, é o que eu faço há muitos anos também. Então eu gosto disso, eu gosto de aprender questões com relação a como eu posso me desenvolver e como eu posso crescer. E aí eu faço os links, eu gosto de fazer o link com o método Pilates também. Mas aí para eu aprender alguma coisa sobre crescimento pessoal, sobre mudança da mente, mindset e tudo isso, eu preciso aprender algumas coisas sobre esse universo. Então, quando eu vou numa livraria, por exemplo, se eu não consigo encontrar na livraria, porque às vezes não é fácil encontrar livros de Joseph ou livros de Pilates que para mim soem interessantes, né, que façam sentido e que eu não precise ali só ficar gastando com um livro de Pilates que não vai ter os links e as associações que eu desejo, né, buscar. Aí eu vou para a sessão totalmente de desenvolvimento pessoal, de marketing, do que seja. Então eu fico intrigada, eu quero saber mais. Eu quero aprender mais sobre isso. Então, se me deixar solta, eu vou voltar para casa com uns 10 livros novos nessa área. Tá? Então, você tem que identificar. Você aparenta gostar de uma coisa, fala muito sobre uma coisa, mas aquilo que te impulsiona, quando tu precisa gastar o teu dinheiro, fazer alguma coisa, às vezes é em outra área. E tenta perceber se você consegue trazer esse link. Porque imagina que eu pare de falar sobre Pilates e só fale sobre mindset nesse momento. Eu teria que desconfigurar um pouco a minha imagem para mudar o meu rumo e só falar disso. O que eu procuro fazer, a mudança do mindset, disciplina, persistência, resistência, foco e o que seja, tentar trazer para dentro do método e de que forma eu consigo linkar, porque eu amo falar sobre o método também, né? Então, cada vez mais eu fico intrigada em juntar essas peças, né?
E aí você tenta fazer a mesma coisa. Uma outra pergunta é o que é verdadeiro dentro do teu coração? Tenta imaginar uma pessoa fazendo algo que seja vinculado a uma instituição social ou tentar fazer algo que seja em benefício da comunidade e isso é só para poder, sei lá, atrair, fazer um marketing naquilo, entende? Então, o que é verdadeiro dentro do teu coração? Chá com Joe aqui, por exemplo, pode ser a hora que for, vocês estão me vendo de madrugada fazendo a atravessando a ponte. Quem me conhece sabe, eu vou perder tempo falando sobre isso, porque é um assunto que eu amo falar. Eu não me sinto trabalhando fazer isso, posso ficar cansada. Ontem eu precisei estar de óculos lá na live, é um óculos só para leitura, né? É um óculos só para perto. Mas de toda forma, porque o olho, a vista estava cansada, né? Ela tá também agora, né? Capaz daqui para o final da live, depois ou durante a nossa mesa redonda, que as meninas já estão aí se preparando, a gente fazer, eu tenho que colocar o óculos, né? Então, o que é verdadeiro dentro do teu coração? Eu gosto de falar sobre esse assunto. Ponto final, pode ser o horário que for. Se ao invés de ser 00:39 fosse às 4 da manhã para mim, ia rolar também. Funciona, ia acontecer também. Entende? Então é algo que eu gosto de fazer, tá? Só teve uma vez, uma de todas, olha, todas as pessoas que já me chamaram para compartilhar live, compartilhar assunto e o que fosse, eu sempre aceitei independente do horário e todas as pessoas que já me chamaram sabem disso. Era tipo 1 da manhã pra mim, tava eu lá falando com o Bubi, era não sei que horas da manhã pra mim, tava eu lá falando com... Então eu sempre participei. Mas teve uma que eu precisei recusar, porque ela realmente seria muito tarde, eu tava numa semana muito cansada e aquilo ia me destruir e eu precisei recusar, mas conseguiram solucionar. Mas eu nunca precisei fazer isso porque é algo que, enfim, flui pra mim. Então pensem na mesma coisa. Então parece complexo, nosso tempinho aqui dessa primeira etapa do Chá com Joe Conecta tá terminando, parece complexo, mas começa dentro de você, né? Então o objetivo é você fazer isso, é olhar para dentro para identificar como é que você consegue fazer isso. E eu até coloquei essa foto aqui, para mim ela simboliza o que eu quero dizer. Aí é a foto de dentro de um buraco e você tá olhando para o céu ali, para a luz, né? Então é mais ou menos isso, você entrar dentro de um buraco, no bom sentido, é você entrar e penetrar nas tuas profundezas, né? Então, entrar para analisar mesmo. Olha, eu me formei em fisioterapia, vamos dizer, mas eu não gosto do trabalho da reabilitação. Eu me identifico com a prevenção. Trabalho com prevenção. Eu gosto de me comunicar. Então, como é que eu posso fazer? Porque eu dou aula de Pilates, eu trabalho com Pilates. Como é que eu posso unir a minha comunicação com o meu trabalho de Pilates? Que projeto eu posso trabalhar a partir daí? Então, se me deixar, eu produzo tanto projeto que eu nem sei como é que eu posso fazer com eles. Então, por exemplo, o Chá com Joe, o Spread the News, o Atravessando a Ponte. Quando a gente estava discutindo para Lara fazer o Janela de Luz pela primeira vez, foi numa discussão assim, eu com ela, vamos dar um nome? Vamos, Janela de Luz. Ela sabia que ia ter o nome Luz, né? E aí o Minutos de Luz já tinha ali, a gente vamos fazer o Janela de Luz. Então toda vez que a gente tenta pensar em alguma coisa relacionada a um nome, a um projeto, a alguma coisa do tipo, funciona, sabe? Funciona porque vem de dentro de mim. Então eu conheço as minhas entranhas, eu conheço como eu me sinto, eu conheço os meus desejos e eu conheço as dores que as pessoas precisam resolver. Então eu chego com a minha maior verdade para tentar solucionar algo que esteja ao meu alcance. Às vezes as pessoas solucionam comigo, às vezes as pessoas só dão um clique e solucionam sozinhas, às vezes as pessoas dão um clique e buscam outras ajudas com pessoas que elas se identificam para poder encontrar também as suas soluções. Então, eu acho que é mais ou menos por aí que a gente pode começar a pensar, tá? Então, o que a gente fez nesses primeiros minutos foi realmente tentar solucionar aqui por onde a gente deve começar para a criação de novos projetos. Reflita em quem é você, comece a pensar se você tem estúdio, se não tem estúdio, e comece a fazer. Aí tem várias peças de várias coisas que podem auxiliar nesse processo, tá certo? Então isso é uma das coisas que a gente poderia falar. Me falem alguma coisa aí, me digam como é que vocês estão se sentindo, se eu falei alguma coisa relevante,
tá certo? Ô, Tati, obrigada, amor. Se vocês podem contribuir com alguma coisa aqui, lembrem, o Chá com Joe Conecta é aquele que eu posso estar aqui à disposição para responder os questionamentos de vocês. E quanto mais vocês trazem, mais a gente pode ajudar, porque não pode vir só da minha cabeça, tá? Tem que vir da minha cabeça, da cabeça de vocês também. Então eu queria só saber se eu posso, enquanto vocês estão aí escrevendo, eu quero saber se eu posso chamar a Vanessinha e Tama para conversar aqui comigo sobre algumas coisas, e aí a gente vai tendo dúvida, vai conversando. Com chá, com café, com o que vocês quiserem. Só me respondam aí se eu posso fazer uma coisa. Eu vou chamar, por exemplo, primeiro Vanessinha, e aí se eu conseguir, eu tento linkar para ver se eu consigo colocar, por exemplo, Tama junto na conversa também. Vamos ver se a gente consegue fazer isso? Vocês me ajudam nisso? Coisa só acontece na pressão. Cadê as meninas? Deixa eu tirar aqui esse slide. Quase eu falei teu nome, slide. Deixa eu tirar o slide. Foi na hora que tu entrou. Quase que saí. Deixa eu tirar aqui o slide. Vou chamar, né? Ela não vai falar nada aqui, não é possível. Não é possível que sumiu. Mas não é possível. Deu só uma pequena pausa aqui na conexão. Mas eu acho que eu já me coloquei. Oh, Fátima linda, obrigada, amor. Mas, rapaz, que coisa louca. Olha, deixa eu ver se ela atende. Se ela não me atender, eu chamo uma outra pessoa aqui. Tama também vai. Tô suando. Olha quem tá aí. Coisa linda, tá bom, já tá prontinha. Tô suando aqui, Jesus. Olha, isso só acontece dessa forma. Não há nada na vida. Olha, você na formação do Pilates presencial, você lembra de eu empurrando alguém, comandada por mim, empurrando para dar a sua primeira aula? Lembro. Não aconteceu de outra forma, concorda? Ai, Jesus. Olha, eu tô muito feliz que você tá aqui, de coração. Tinha que compartilhar esse sorriso, como Lara disse. Tinha que compartilhar esse sorriso por aqui. A ideia, na verdade, Vanessinha, eu sei o que vocês passam, eu sei, e vocês sabem. E não há outra forma da gente ajudar as pessoas se não for através das dificuldades que a gente já viveu. Não tem outra forma. É verdade. Entende? Verdade. Então, assim, saber e reconhecer, eu não tenho a mínima ideia do que a gente pode chegar aqui, coisa linda. Eu não tenho a mínima ideia do que a gente pode chegar aqui e falar. Mas, por exemplo, eu tinha prometido que eu ia testar, fazer uma coisa que eu não sei se eu tenho capacidade de fazer aqui, porque não está me aparecendo, não está aparecendo aqui a opção para mim. Então é possível, eu disse a Tama que eu ia fazer algo com ela e a gente fazer a mesa redonda. Mas não me aparece aqui a opção, não aparece a opção. Então eu vou ter que fazer contigo e depois eu vou ter que fazer com ela. Então ela vai ter que... Tama. ela vai ter que vir depois, não vai dividir nada contigo. Porque eu tô tentando aqui, mas realmente não me aparece agora não. Depois eu vejo e trago para vocês a resolução disso. Mas, Vanessinha, eu te apresentando aqui, tu és de Recife, estás morando no Rio de Janeiro, é proprietária de um estúdio de Pilates, fez a formação. Olha, pede para Tama apertar lá em cima na setinha, aí aparece para participar. Vê aí, Tama, que Nath tá me dando aula aqui do Instagram e eu amo aprender, vai. Vê, pede para Tama apertar lá em cima na setinha. Eu não sei que setinha seria essa, mas vê se tem uma setinha. Aperta lá na seta apontando para baixo. Eu acho que é aqui, diz o nome, Chá com Joe Conecta. Uma lá em cima do lado esquerdo. Eu acho que é aqui em cima da minha foto. Bem aqui, olha, eu acho. Vê se aparece aí, vê se é isso. Aparece nessa setinha do meu nome e vê se tu consegue, onde diz aqui o Chá com Joe. Se tu clicar aí, vê se te aparece a opção de tu me chamar. Porque a opção de eu te chamar não aparece para mim. Vê se tu consegue, Tama. Olha aí, a malta toda sabendo de tudo do Instagram. Vocês estão demais. Eu criei monstros.
Meu Deus, eu tô com medo de vocês. Ah, Vamos só ver se ela consegue, tá, Vanessinha? tá. Porque Tama é Vanessa, tu aquela consegue que me escutar bem? eu Porque eu consigo te tô meio escutar. rouca. Tá bem, né? Eu tô conseguindo te escutar perfeitamente. Vamos ver se Tama consegue me chamar. Até agora não apareceu nenhuma notificação pra mim. Cadê tu, Tama? Aparece, pedir para participar. E Tama é aquela que toda vez que ela entra nas minhas lives, ela já entra pedindo para participar. Deve ter um automático. Eu tenho certeza que existe um automático no Instagram dela, que quando ela entra, ao invés de oi, ela já manda uma solicitação. É agora que é para mandar a solicitação, ela não está conseguindo. Ela tá Sumiu tão tudo. nervosa, tadinha. Que não deve Tente estar aí. nem. Enquanto você está tentando, as meninas vão falando aí pelos comentários, eu vou só concluindo o que eu comecei falando de Vanessinha. Mas é bem aqui em cima, acima de onde está meu rosto, tem o nome Chá com Joe Conecta e tem uma setinha para baixo. Você clica nessa setinha para baixo, supostamente pede para participar e aí eu te aceito aqui. Tô aqui, mas não sei. Ah, tá no computador, acho que é diferente, não é? Talvez a configuração seja diferente no computador. Hum. É verdade. Se tu não conseguir por estar no computador, se alguém quiser aqui participar, e eu tô. Não se preocupa. Tá escutando? Lógico, vocês escutam as gaivotas aqui. E aí a gente escuta os cachorros aí. Não tem problema. Ai, meu Deus. Enquanto tu vai fazendo isso, só te apresentando, tu fez a nossa formação lá atrás no contemporâneo, depois tu fez a formação agora, toda essa Isso. imersão do Atravessando a Ponte, né? Na turma queridíssima Marco Uhum. Zero. E aí eu queria saber se tu queria, dentro desses assuntos e temáticas que a gente está falando, se tu queres abordar alguma coisa, se tu queres me perguntar alguma coisa para a gente trazer aqui. Eu acho assim, no meu caso, né, que a gente passou, que eu passei pela transição, eu acho que no começo dá meio que uma confusão mental, assim, né? Abre muito os horizontes, assim, a gente amplia meio, assim, meio que a caixinha da gente abre, né? E assim, o que eu tenho mais receio e acho que um pouquinho de medo mesmo de enfrentar é essa coisa assim, a gente sabe que no Pilates clássico tem uma potência maior, né, assim, de reabilitar, de prevenir tudo, mas assim, no meu caso, eu sinto um pouco de receio dos alunos, lógico, não dos alunos que a gente consegue já fazer uma transição mais rápida, né, que eles percebem no corpo, e assim, eu acho que a sensação da aula de um Pilates clássico é muito mais revigorante, né, renovadora, mas naqueles alunos que não, vamos dizer assim, não gosto de falar isso, mas não se enquadram tanto no clássico, porque eles estão mais acostumados. Eu tenho um pouco desse defeito, assim, de ser aquela professora mais boazinha, né? De ser uma coisa mais. E quando eu preciso fazer essa transição, eu sinto um pouco de resistência deles. E o meu medo é a gente fazer essa troca, vamos dizer assim, e perder um pouco de aluno, o medo da mudança, assim, de sair de uma zona que eu estou estabilizada, de um conforto. E isso, o meu medo, eu acho que é isso, assim, mais o receio de nessa situação. Se eu puder compartilhar uma coisa, que eu acho que tu já pegou também um pouco dessa informação naquele workshop que a gente fez da transição. Uhum, Mas de toda exatamente. forma, uma coisa que eu posso trazer contribuindo e que aconteceu com a gente, né? Tenta imaginar. Aham, Tu lembra o Pilates Zone como sendo quase que eu brinco dizendo que era um curso de extensão obrigatória que os alunos, quando saíam da faculdade, tinham que é. fazer antes de ir para o mercado, né? Era quase isso. E tenta imaginar o que seria eu nesse, nessa zona de conforto, tendo que fazer uma Uhum, mudança com alunos de curso. Tenta imaginar isso. Tenta imaginar dizendo que uhum, agora eu reconheço uma outra formatação, que tem algo que é mais revigorante, coisa do tipo, uhum, sabe? Deixa eu só dar um recado aqui pra Tama. Tama, não se preocupa agora, minha linda. Eu te chamo assim que eu terminar com a Vanessinha, tá bem? Fica tranquila, a gente faz o procedimento normal, depois a gente brinca aí com a mesa redonda ao final, se a gente conseguir. Fica tranquila, preste atenção no que a gente tá fazendo, sem estresse, sem uhum, agonia. E aí a gente faz isso com tranquilidade depois. Obrigada, viu? Então, uhum, o que a gente fez no Pilates Zone com os clientes, com tudo, foi fazer realmente uma migração.
em com os tempos e respeitando. Você atraiu clientes que gostam do que você dá para eles. Com relaxamento, ou com uma musiquinha gostosa. Eu não sei se tu faz, mas normalmente você dá um miminho de uma massagem ou qualquer coisa do tipo. Exercício para suar, jamais. E se for para suar, o ar-condicionado tem que estar Uhum. no 16, porque eles não querem suar. A verdade é essa. Né? Eles querem fazer mobilização, alongamento, sentir que estão mexendo o corpo. Esse é o público que muitas vezes é atraído para isso, porque o principal benefício eles já receberam, alívio de dores. É Eles não verdade. vieram procurar outra coisa. Eles vieram procurar alívio de dores. Ninguém chegou aí para transformar, de verdade, transformar a postura. Veio para melhorar a postura. Uhum. Ninguém veio para transformar o corpo. Veio para aliviar a dor. Então esse foi Uhum. o ponto inicial de quem estava de quem buscou você. Então, em respeito ao que essas pessoas vieram buscar contigo, o que eu sugiro é realmente fazer algo que seja muito na comunicação. Então, por exemplo, para mim foi muito fácil fazer isso, porque, como eu disse agora, o meu talento estava na comunicação. Então, para mim é fácil comunicar. Então, eu me Uhum. comuniquei sempre. Pessoal, olha, eu estou fazendo uma formação e eu descobri um sistema dentro do Pilates que eu, quando eu estou experimentando, eu sinto benefícios assim, 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 assado. Então, quem tiver interessado em experimentar coisas desse tipo, a gente vai estar abrindo aqui no Pilates Zone umas aulas diferentes na grade que vão estar apresentando esse tipo de formato. Não mudei nada da formatação ainda. Eu que pagasse pela minha dor de cabeça, do peso na consciência de achar que eu estava traindo o Joseph, entendeu? De ainda manter uma formatação, digamos, que eu já estava vendo que não era bem assim. Mas eu Uhum. acreditava em como eu trabalhava, entende, Vanessa? Então, o que é que eu fazia? Eu acreditava, porque eu sabia que dava resultado. É gostoso, é um método gostoso, é seguro, né? Então, o que eu fazia era, primeiro, muita comunicação. Eu enviava e-mails, porque eu tinha o e-mail que mandava sempre, semanal ou mensal, tinha newsletter do Pilates Zone, tinha aquele quadro de fotos que a gente colocava, tinha sempre um recado ali, então fazia uma arte dizendo, olha, novas aulas de contrologia. O pessoal ficava super interessado em saber o que era contrologia. Na aula de contrologia eu Uhum. já não colocava música, não tinha entrada em calor, que era aquele aquecimento gostosinho que o pessoal fazia para aquecer antes de entrar no Uhum. equipamento. Já não tinha relaxamento, então quem eu atraía ali era aquele pessoal que de repente vinha para o meu Pilates, porque o médico mandou aliviador, mas dizia, pô, eu me identifico mais com esse negócio que estão me dando aqui, entendeu? Eu tô gostando, eu Uhum. sinto que eu tô pagando por uma hora aula e eu tô aproveitando mais a minha hora aula, eu tô indo mais disposto a trabalhar. Ou eu tô indo mais instigado para casa e ficar com a minha família aqueles últimos minutinhos do dia para depois relaxar o meu corpo, porque eu realmente usei toda a minha carga energética ali e agora eu posso repousar, entende? Então, aí eu comecei a criar dois perfis de pessoas, aquelas que queriam ficar na zona de conforto e aquelas que eu ia Uhum. atraindo aos poucos. Aí eu tinha que fazer propagandas paralelas, mas era na grade. Eu não mudei o que o meu público chameguinho estava fazendo, entendeu? Então, era na comunicação, era numa propaganda para atrair um novo público. Então, era propaganda interna e propaganda externa. Aí, como é que eu fui mudando a propaganda? A propaganda não, a a sistemática da aula do público chameguinho, vou chamar assim. Como é que eu fui mudando? Uhum. Eu mantive a música, eu mantive entrada em calor e relaxamento, fui mudando o perfil do relaxamento para ele se tornar algo, digamos, mais meditativo e introspectivo do que massagem. Aí fui mudando para ser um Uhum. momento de vamos refletir sobre o que a gente acabou de fazer, entende? E por último, a formatação da aula. Eu tirei e eliminei o circuito. Então, como eu tinha salas suficientes para fazer isso, então eu eliminei o circuito, deixei uma sala só com reformer, que já tinha, uma sala só com wall unit, que seria a aula tipo Cadillac, né, de Tower, deixei outra que na época eu acho que tinha, assim que eu fiz a transição, eu acho que era dois reformers e duas cadeiras, se eu não me engano. E aí, pelo menos, eu fazia metade da aula de um lado, metade da aula do outro lado, depois eles invertiam, mas pelo menos eu fazia ali um trabalho Uhum. similar.
pelo que eu tô me lembrando agora. E a outra sala era uma sala que tinha tatame, que ainda tinha os recursos de acessórios mais coloridos, eu ainda não tinha os acessórios clássicos. Então, o que eu fui fazendo era o rodízio entre as salas que os clientes faziam ao longo das semanas. Então, essa semana eu tô com o meu professor na sala de reforma, na outra semana eu tô na sala de não sei o quê, né? Uhum. Então, eles giravam e conseguiam experimentar coisas diferentes e eu tentava trazer o mínimo possível do que você aprendeu no sistema, da ordem, de tudo mais. Então, por exemplo, a aula vai ser no Reformer, eu dava, não ia caber, com entrada em calor, com relaxamento, no ritmo mais miminho, não ia caber o Reformer básico inteiro. Então, eu assegurava que eu estava começando ali no footwork, assegurava que eu estava terminando ali no pelvic lift, por exemplo, no running pelvic lift, Isso. mas de repente eu cortava naquele dia a série abdominal, né, cortava a short box, ou cortava a knee Uhum. stretch series, ou fazia uma adaptação da knee stretch series, fazia a stomach massagem adaptada com a short box atrás e sentada na, encostando para que Uhum. não fosse tão agressivo para o corpo. Então eu fazia aquelas modificações que tu aprendeu, mas Aham. e fazer mais curto, só alguns blocos de aula, mas deixou de existir. Agora eu tô trabalhando braço, agora eu tô trabalhando perna, agora eu tô trabalhando Isso. alongamento, sabe? Então, foi mais ou menos assim que eu fui fazendo a transição e foi dando certo. E eu acho que eu segui bem, assim, os conselhos, né, que durante toda a formação, durante o workshop, eu acho que clareou bastante, assim, as ideias. E eu acho que agi muito na transparência, assim, né, de falar com os alunos. Meus alunos são muito antigos, assim, como eu não tenho, só tenho uma prima aqui, no Rio, assim, a minha família acaba sendo, assim, a minha rede de apoio acaba sendo meus próprios alunos também, lógico, além do meu marido e da minha prima, mas eu acho que agindo na transparência, assim, ó, gente, agora eu tô, né, descobri isso, né, esse mundo paralelo, vamos dizer assim, e a gente vai inserindo aos poucos. Eu, graças a Deus, assim, tenho os alunos que confiam bastante, né, no que a gente faz, e eu vou inserindo aos poucos, vou dando, mostrando a eles, ó, a gente consegue melhorar isso aqui por conta disso aqui, e eu acho que agindo de forma transparente tem ajudado bastante, assim, de eles aceitarem, saírem um pouquinho ali daquela, lógico, tem, Vanessa, eu amo essa massagem que você faz no final da aula. Eu não vou tirar agora, né? Aos Sim. pouquinhos a gente vai, né? E não tem pra quê, eu acho que a massagem em si se eles gostam, se sentem bem, renovados, né, ou relaxados o suficiente para começar, não deixar relaxado para dormir, né? Mas assim para começar o dia bem. Eu acho que faz parte também, assim. Eu posso ir inserindo aos pouquinhos. Eu acho que sim. Eu acho que, como Carol está dizendo aí, compartilhando que ela mudou de vez, só a gente conhece o nosso público e só a gente sabe se a gente vai estar sendo a gente Uhum, mesma, né? Se a gente está sendo. A gente sabe como é o relacionamento que a gente construiu com os nossos clientes. E se uhum, mudar de vez uhum. vai ser algo esperado, ou se É, realmente essa transição, essa exatamente. delicadeza é necessária. Te conhecendo, É, eu sei que tu vai fazer de pouquinho em pouquinho. E tá tudo bem, entendeu? Vá respeitando uhum, aí os seus tempos com os seus clientes também, porque é dessa forma que você se uhum, comunica com eles. Mas é super é, possível. Eu tinha cliente, por exemplo, que dizia assim, quando eu botava na caixinha de sugestões, e sempre tirava onda botando na caixinha de sugestões, eu gostaria de uma aula de Pilates que fosse só relaxamento. isso eu acho que é o que mais escuto. Vanessa, a gente não pode querer escolher de presente de Natal uma aula só de massagem, de relaxamento? Eu faço não. Oferece, oferece, só tira o nome Pilates, entendeu? Oferece, pega uma sessão com um preço tal, eu sou uma profissional, eu posso oferecer isso, e faz isso tranquilamente, E bota na grade, pronto, isso né? vai aprender que só, Vanessa. É Fica... verdade, Vanessa. Tem uma aluna minha aí que ela adora massagem. Acho que ela entrou aí, a Kátia. Ela é a rainha da É massagem, mesmo? mas. Pronto, ofereça para ela, bote na grade que ela vai ser a primeira a aderir. Olha, Vanessinha, adorei tua participação aqui. Fiquei Tô muito orgulhosa, viu? suada. Não, Eu é o tô calor, viu? É suada o calor do Rio. do Rio de Janeiro. É, eu fiquei muito orgulhosa. Isso aí é só o começo, tá certo? Tenho muito para vir pela frente. Uhum. Obrigada pela confiança e pela Eu que entrega de chegar aqui agradeço o falando. convite. Foi muito especial Obrigada, eu para que mim. agradeço.
Minha Pra mim linda. também. Obrigada, Vou até fazer um Vanessa. print da gente antes de chamar a Tama Tá aqui, ó. bom. Fazer um, dois, Deixa eu três só e. ajeitar meus cabelos. Ajeita. Um, dois, três e. Não. Muito bem, linda. Olha, um cheiro bem grande no teu coração. E Um obrigada pelo beijo, compartilhar Vanessa. aqui, viu? Foi muito útil. Obrigada. Beijo, Um amor. beijo. Tchau. Tchau. Oh, coisa linda. Não tem como a gente não compartilhar, né? É muito maravilhoso. Aqui a gente tem assuntos diversos para falar, né? É muito importante que a gente faça isso. E a temática que a Vanessinha trouxe, ela é uma temática muito comum para todos, né? Todo mundo aqui tem essa dificuldade de quando fazer essas modificações, do que aplicar, como aplicar. Enfim, isso tem a ver com novos projetos, né? Então é mais ou menos isso daí. E agora eu vou chamar a Tama, como eu tinha prometido. Tá aqui o convite dela, como também tá o de Cris Ago, que tinha feito a experiência de enviar, e Nath também. Só não descobri onde é que aparece para mim quando eu já estou com alguém, tá? Mas eu vou descobrir. Se vocês quiserem me dar uma aula sobre isso, podem me dar. Arrasou, Vanessinha. Eita, uma linda! Tudo bom? Tudo bem. Você Ai, que achou que tava, felicidade de eu te ter tava errando, aqui. que não estava dando certo, né? Ah, mas olha, não sei se não estava dando certo porque tu não estava conseguindo, ou se porque a dificuldade estava na minha forma de enxergar o que tu tinha enviado. Porque quando eu desliguei com Vanessa, apareceu para mim a tua proposta, o teu envio, a de Nath, a de Cris, enfim, vocês tinham prometido enviar e vocês tinham enviado, chegou para mim. Só que na tela que eu estava não tinha essa opção de visualização. Assim, vou descobrir, porque eu descubro tudo. Mas eu já vi que eu tenho várias consultoras que podem me ajudar agora, então eu tô feliz já. Taminha, Diga, amor. olha, estou muito feliz que tu tá aqui, porque eu sei muitas vezes a dificuldade que é para estar no ao vivo, né? Então, eu gosto de desafiar vocês, gosto de aperrear vocês para que vocês possam ultrapassar sempre qualquer tipo de ponte. Então, Colocar né? eu já disse isso outras vezes. Eu grito lá de baixo, pula, Tama! E tu faz, mas eu não tô, sabe, eu não sei a altura, eu não sei onde é que eu vou cair, eu vou morrer. Eu faço, pula, eu tô aqui, confia. E aí quando tu pula, tá ali o precipício, né? E tu pula, é como se tivesse uma cama elástica lá embaixo, potente. E aí tu pula e tu vai alcançar uma altura ainda maior do que aquela que estava no teu ponto inicial. Então, o pular é um grande desafio, mas ele vai Sim. te levar a outros níveis e eu já fico orgulhosa. Já está, né? Já está. Oh, meu Deus, coisa linda. Às vezes, quando a gente tá na live, às vezes a minha voz chega um pouquinho atrasada para tu, então fica parecendo que eu tô ultrapassando a voz por cima da tua, mas não é, tá? É só porque tua voz chegou atrasada para mim e aí eu não percebi isso e aí ela acaba atropelando, tá bom? Mas eu tento enxergar o teu rostinho para ver se tu vai falar, se tu não vai falar, pra gente poder fazer isso daqui, tá? Me diz uma coisa, dentro do que a gente vem falando ou não, em forma de ODP mesmo, em forma de orientação dirigida, de consultoria, seja no assunto mais pedagógico, seja no assunto, digamos, mais administrativo. Tu queres trazer algum assunto para levantar aqui, a gente discutir publicamente? Como tu tem alguma coisa em mente? Não, assim, eu faço minhas palavras da Vanessinha, né? Acho que eu estou nesse processo bem lento, mas as orientações que você começou a live falando que é dentro da gente, a gente olhar dentro mesmo, esse é o meu maior desafio. E eu acho que enquanto não tiver essa identificação, toda a essência, as coisas realmente não começam. E está sendo muito maravilhoso, assim, acompanhar tudo isso e descobrir junto todas essas potências, qualidades que a gente tem que explorar e parar de ficar derrapando em coisas que não adiantam, né? Tu acha que quando uma pessoa, por exemplo, acontece como tu, descobriu uma nova formatação de trabalho, né? Descobriu que existem, sei lá, novos equipamentos ou novos acessórios, que não são novos, mas assim, descobriu uma forma de condução de trabalho diferente. Como empreendedora,
o que é que te mexe primeiro? O que é aquilo que te dá assim sabe, o que é que eu preciso resolver primeiro? O que é que tu acha que é, no teu caso? É pensar na parte administrativa de como tu organizaria o teu espaço através dessa nova visão que te apareceu, né? Tu atravessou um portal e tu está enxergando um novo mundo. E o que primeiro mexe contigo é o lado da professora Tama, instrutora de Pilates, né, que tem a sua própria formação, a sua forma de trabalho por tantos anos. Então, o que mexe primeiro e que te dá uma coceirinha no coração de querer resolver e solucionar é a instrutora, é a empreendedora, é a que. E aí a empreendedora ainda divide na parte mais gestão, né, mais administrativa, ou na parte, por exemplo, de publicidade e atração de clientes, por exemplo, ou até comunicação. Qual é o teu lado? Porque tu tem vários eus, né? Várias partículas da Tama que trabalha dentro do estúdio. Então, sem contar os teus eus pessoais, considerando só o profissional, qual é o primeiro eu que fica um pouco aperreado, assim, um pouco desesperado de querer solucionar alguma coisa inicialmente? Qual seria? A parte como instrutora, assim, na mudança das aulas, né? Na nova formatação das aulas e nessa comunicação. Eu acho que a minha trava é muito na comunicação. E aí, transmitir isso para o aluno, que nem ali a Carol falou, Fiz a mudança de vez. mudar de uma vez. Isso. Eu acho que essa mudança tão devagar é pela dificuldade de comunicar essa mudança. Então, é legal, assim, quando você consegue mudar de uma vez. Todo esse processo de ir arranhando também não fica claro. É. E daí parece assim que eu tô um pouco perdida na própria forma de dar aula. Eu não conheço, não sou mais a anterior, mas também não consigo pular de uma vez. E às vezes assim eu paro no meio da aula e parece que eu não consigo desenvolver. Mas aos pouquinhos tudo vai mudando. Eu não tô com essa pressa nem com essa ansiedade toda. Então estou resolvendo o processo e está sendo bem bacana. Não, meu Deus, eu acho que conhecendo o teu estúdio, por exemplo, tu tem uma chance e uma oportunidade, assim, como eu te disse, que está nas tuas mãos de conseguir moldar ainda mais, como eu tinha também na casa do Pilatzone, por ter ambientes separados, uma quantidade de equipamentos que me favorecia, ter, por exemplo, a ter alguém que me ajudasse, ter alguém para colaborar de certa forma, né? Então, eu acho que ajuda muito tudo isso, sabe? Eu acho que o que tu falou é muito essencial. Você ficar arranhando por muito tempo, isso te faz não gerar uma identificação própria no método. Tu nem tá num lado, nem tá no outro, fica em cima do muro, digamos assim. Isso é ruim, né? Essa transição, como eu falei há um tempo para vocês, essa transição, quanto mais rápida você passar, melhor. Uma vez que você passe por essa ponte, o ideal é queimar a ponte, para que você não fique ali no meio do caminho, sabe? Ou volte, porque é uma zona de conforto, né? Então, eu acho que a melhor forma de comunicação, por exemplo, e isso eu posso compartilhar com vocês. Se for através de cartinhas, e-mails, eu sou a rainha dos textos. Então, eu tenho muito texto, inclusive dessa época, de como eu fui comunicando a minha mudança. Porque ela tinha que ser muito verdadeira. E não podia parecer que eu estava desmerecendo ou desvalorizando o que eles acreditaram em mim e que eu fazia, entende? Então, eu não podia fazer isso. Então, eu tinha que. E as palavras fazem muita diferença na forma de você se expressar, né? Então, eu acho que o que mais me chamou a atenção na época, eu acho que eu não tenho aqui como compartilhar uma foto, mas a primeira coisa que eu fiz, Tama, foi, por exemplo, mudar aqui, não tem como mostrar, porque como eu tô com a tela pequena, mas foi mudar primeiro meu mindset, né? Que é a configuração da minha mente. Uma vez que eu fiz isso, foi exatamente aquilo que tu falou. Beijo, Nath. Cheiro, minha linda. Bom sábado. Então, foi mudar a configuração da minha mente. Quando eu consegui mudar a configuração da minha mente, a coisa ficou mais fácil, né? Porque aí eu fui trazendo isso para a comunicação. O resto foi com muito amor. E aí eu fui fazendo mudanças de pouquinho, né? Então, eu acho que eu não tô com isso aqui, porque eu queria compartilhar. Não, não tô.
Mas, por exemplo, uma coisa que me serviu muito foi organizar meus tempos para saber que papéis eu quero fazer, para não ficar só na cabeça. Então, isso aí, por exemplo, é uma tabelinha, que eu acho que tu tem ela, é uma tabelinha que eu faço, que não vai dar para enxergar, mas ela tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, manhã, tarde e noite. Né? Então, eu peguei essa tabelinha para colocar a minha agenda. Então, eu fui fazendo o que que eu precisava, quais eram os meus papéis. Eu vou fazer o meu papel como comunicadora dentro do espaço, eu vou fazer o meu papel como professora, porque não dá para você, como professora, estar mandando e-mail para todo mundo. Então, vai ter um momento para você fazer cada coisa. O momento de você produzir as planilhas de aula, o momento de você criar uma arte, o momento de você fazer a comunicação. E se você não organiza, de coração, Tama, eu trago isso para você, porque eu também me perco se eu não determinar os horários que eu vou fazer cada coisa, eu não consigo fazer o negócio sair. Então, para você acelerar esse processo dessa travessia, eu faria uma semana de planejamento. Tu tá me ouvindo? Agora eu tô. Tu tá me ouvindo? Eu faria, deixa Tô eu tirar o ouvindo, aham, slide. falando sobre organização. Eu, eu faria uma semana, pelo menos, de organização e determinação, como é que eu vou fazer essa comunicação. Então eu pego minha grade de aulas e eu separo. Será que dá para eu fazer na grade de aulas um dia de aula experimental do MET Pilates? Então aí eu coloco lá um dia que o pessoal paga por um aulão. Então ao invés de pagar, vamos imaginar que a tua aula de MET, ela custe, a tua aula grupo, vou chutar, tá? Custa R$ 200 a mensalidade para fazer 2 vezes por semana no teu estúdio. Então vamos imaginar que ao invés de tu cobrar R$ 200 para essa pessoa fazer 2 vezes por semana, ela faça uma vez por semana e que seja só MET. Tu tá me ouvindo? Oi, show. Tá travando, Tama? Tá travando o áudio. E agora, como é que tá? Agora tá? Agora tô ouvindo. Ok, vamos ver. Troquei aqui de novo a internet e ver se fica. Mas é você planejar e eu fico sem saber se tu estás me ouvindo ou não, Tô. Às vezes trava a tá? imagem um pouquinho. Ó. Uhum. Então, é você planejar somente o que você quer fazer. Então, se a tua mensalidade custa 200, vamos imaginar que tu cobre 60, porque tu quer atrair. Tá travando ainda? Que chato. Vamos ver se vai de novo. Vamos ver se vai agora. Tá me ouvindo? Tô, mas a imagem tá Interferências, a travando. gente tá. É mesmo. Olha, se tu estiver me ouvindo, eu vou continuar falando então. Pode ser? Pode falar, pode falar. Pronto. Se tu não ouvir, tu me diz, tá? Para que a internet não interfira na nossa linha de raciocínio também, tá bom? Então, o que que eu faria? Uhum. Eu faria um preço especial, para a experiência de fazer aulas, Agora parou. entende? Olha, Tamo, o pessoal tá dizendo que tá aparecendo tudo bem aí para eles. Não sei se é a tua conexão, porque eu já troquei a minha 2 vezes. Não sei se tu tem como sair da Wi-Fi, colocar 4G ou inverter. Vê aí. Não, pra mim tá ruim aqui. Não sei se tu tem como mudar a Agora, conexão. vamos ver. Vamos? Eu desliguei Tá, o computador aqui. Melhorou? tá bom. Tá conseguindo me ouvir? Não, Não. Tu estás em que tá conexão? travando. Na Wi-Fi? Tu tá na conexão da Wi-Fi? Não tô te ouvindo, Vânia. Posso combinar uma coisa contigo? Posso combinar uma coisa contigo? Vê se tu consegue me ouvir. Posso Não tô combinar te... uma coisa contigo? Vê se tu consegue me ouvir, porque aí é o que é que eu faço. Tá, eu vou fazer uma decisão, vou tomar uma decisão aqui, pessoal. Só queria fazer um print de tela com a Tama. Deixa eu ver, não sei se ela saiu. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirá-la.
Eu vou finalizar a linha de raciocínio sem a Tama precisar estar aqui, pessoal. Tama, linda, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou finalizar a linha de raciocínio para você aqui. E aí depois, se a gente conseguir, eu te ponho dentro só pra gente fazer um print. Se não, olha ela aqui. Continua que tava bom demais. A gente vai continuar, a gente vai finalizar 5 minutinhos no máximo e a gente já termina. Tá bom? Tu já consegue me ouvir, Tama? Eu acho que a tua internet não tá legal agora. Vou finalizar, Karen, fica tranquila. Taminha, Taminha, como a conexão não tá boa, vamos fazer uma foto e eu vou responder sozinha. Vamos fazer uma foto? 1, 2, 3 e olha pra câmera. 1, 2, 3 e vai, que tu tá travada. Oh, eu consegui tirar alguma, mas Tama saiu. Vou finalizar, tá bem, minha linda? Se Lara tiver feito algum print legal nosso, a gente usa. Mas olha, vamos terminar aqui. Vamos terminar essa linha de raciocínio, tá? O que que eu faria aqui no lugar, no lugar de Tama? Eu colocaria uma tabela, por exemplo, dessa forma aqui, que é uma tabela que me faz organizar. Colocaria esse turno eu vou fazer um administrativo financeiro. Esse turno aqui eu vou fazer algo mais em criação. Esse turno aqui é mais pessoal. Esse turno aqui é mais sobre qualquer outra coisa que eu tenha que fazer. Esse turno aqui, enfim. E aí eu vou fazendo tudo. Tudo bem, Taminha? Tudo bem, minha linda. Eu estou aqui respondendo ao que a gente levantou, a temática que a gente levantou, para finalizar essa linha de raciocínio. E aí, quando eu terminar tudo, eu faço os meus agradecimentos à sua presença maravilhosa, tá? Fique sossegadinha. Então, quando eu faço isso, às vezes eu consigo produzir uma semana inteira o que eu só estaria me ocupando por um mês inteiro. Então, quando eu consigo me organizar e determinar, aqui eu vou fazer isso e é para começar e concluir uma tarefa. Aqui eu vou começar e concluir uma tarefa. Aqui eu vou começar e concluir uma tarefa. Eu sou a rainha de começar tarefas e não concluir. Então eu preciso de recursos que me ajudem, porque senão eu deixo muito projeto inacabado, começado e não terminado, tá? Então a gente tem que ser mais finalizador de projetos para eles acontecerem. Tabelas desse tipo ajudam muito a gente, tá? Então, eu preciso de ajudas, como eu sempre falei, eu preciso de ajudas para botar no meu despertador. Avisos, Vanessa, você nesse momento está produzindo? Vanessa, como é que está teu foco? Vanessa, esse é o horário do Chá com Joe. Já preparou os slides? Já preparou a aula do Chá com Joe? Vanessa, hoje à noite tem o Atravessando a Ponte. Tu já colocou, tu já preparou o conteúdo do Atravessando a Ponte? Se não vai chegar o Atravessando a Ponte e Vanessa não vai ter preparado. E Vanessa fica tensa. Então, me conhecendo, eu preciso criar recursos que me ajudem, entende? Porque senão é uma coisa atropelando com a outra. Então, no caso de Tama, o que a gente pode fazer nessa transição, o que a gente pode fazer para tudo isso aí, é principalmente foco. É trazer muito foco, sabe? De você realmente fazer isso, mas através de um planejamento. Então, você faz esse planejamento através de um foco. O que é que você quer? Então, ela já determinou aqui falando com a gente. Ela não quer passar muito tempo arranhando nessa transição. Só que ela tá tendo dificuldade, vamos imaginar, ou sente isso, é bem comum com toda a gente aqui, com todo mundo, é essa transição, como fazer a comunicação. Então, eu determinaria, então, eu cobraria um aulão, por exemplo, de Met Pilates que acontecesse um dia na semana. Sempre. Ou 2 vezes na semana. Você coloca a sua grade de aulas e aí tem lá as aulas que já existem. Não mude o que você consegue nessas aulas agora. Vá mudando aquilo que você consegue, como eu falei com Vanessinha. Em paralelo, crie aulas que sejam puramente de contrologia para você aplicar aquilo que você vem trabalhando, com aquele público que você está atraindo e com aquele público interno que está se sentindo atraído por essa isca, no bom sentido, do produto novo que você está oferecendo, do serviço novo que você está oferecendo. E aí vai fazendo coisas desse, e aí vai fazendo coisas de comparação, vai mostrando o antes e o depois, vai fazendo essa pessoa se comunicar
para que outras pessoas vejam os resultados. E aquela pessoa chegou aí no teu estúdio só para ganhar uma massagem, vamos imaginar. Mas quando ela começa a ver a amiga dela vendo resultados, mesmo sem massagem, ela vai dizer, poxa, eu acho que eu queria isso também para mim, sabe? Então, é algo que você determina através dessa comunicação. Então, cria, digamos, toda terça e quinta, às 8 da noite, tem um aulão de MET. Então, esse aulão, vamos imaginar que no teu espaço tu consiga comportar no aulão, e aí tu separa tudo, separa os equipamentos, deixa o chão mais organizadinho, porque é um horário que tu deixou claro que ia ser para isso. Então, tu consegue fazer uma modificação na tua agenda e na tua estrutura física, e aí tu coloca lá, cabem 6 ou 8 na aula. E aí tu dá um aulão de MET. Bem a Joseph. Entende? Então, quando tu faz isso, o pessoal vai sentir um negócio e vai começar a modificar e a movimentar o estúdio em si. Então, é mais ou menos por aí. É você ter a determinação do que você quer, encontrar através de algo que te inspire, fazendo aquele planejamento para encontrar, para ir de encontro ao teu foco, né? Tem que ser algo que te motive. Se tu se sente motivada com as aulas de Pilates, então não tem por que aquilo ali não te. Tem que ser algo que realmente te mova, né? E se não for envolvido em amor, o negócio não sai, né? Então, por acaso, que nas histórias que a gente vem conversando, eu tinha aqui os meus slides aqui, que são inspiradores. Então, acabei usando aqui e foi útil. Porque no fundo a gente só precisa se reinventar, né? Então, façam isso, vocês estão numa fase de reinvenção. Então, é importante você, para se reinventar, você começar dentro de si, o que é que te move. Então, lá no início, a gente falou sobre novos projetos. Tudo isso que a gente falou, tanto com Vanessa quanto com Tama, foi com relação a se reinventar, a criação de novos projetos. Porque se você não criar novos projetos, você não vai sair do lugar. Não, não para solucionar essas dores que foram apresentadas, esses incômodos, essas dificuldades. Então, para conseguir resolver isso, só há uma forma que seria realmente se recriando e criando um novo projeto, né? Mesmo que o outro continue existindo. Isso é criação de novos projetos. Deu para entender? Então, eu não sei se a gente conseguiu linkar aí as coisas na cabecinha de vocês. Eu comecei falando como criar novos projetos, depois a gente escutou Vanessinha falando sobre a dificuldade, por exemplo, em modificar o seu produto, né? O seu serviço de acordo com o que seus clientes faziam, depois conseguir transformar isso para algo muito similar com relação ao que Tama estava falando e não passar tanto tempo nessa transição, de que forma a gente pode fazer. Então eu acho que é isso, é você criar realmente de forma muito focada, compartilhar algo que tem a ver com a tua verdade, que tem a ver com a tua essência. E aí, para isso, precisa fazer as tarefinhas de jogar para o papel, saber quais são as dificuldades, saber quem é você, saber o que é que te move, saber o que, sabe, o que teu coração faz vibrar, porque aí só isso vai dar motivação para você estar aqui, no horário que for, fazendo o que tiver que fazer e se recriando o tempo inteiro, se reinventando o tempo inteiro, né? Porque senão não faz sentido, você não vai encontrar motivação para isso, né? Então, assim, eu queria muito agradecer a presença de Tama. Só no finzinho, Tama, que deu a interferência da internet. Fica tranquila, eu acho que deu para eu concluir a linha de raciocínio. Espero que sim, se não, me diz, tá? Ajuda bastante quando a gente faz isso que uma vez eu trouxe no Chá com Joe Business, né? Então, eu acho que dá para você fazer em paralelo àquela planilha de produção, dá para você começar a colocar os seus post-its. Olha, falta isso tudinho aqui para fazer. Aí quando estiver fazendo, tira o post-it do a fazer para o fazendo. Concluiu, vai para o feito. Vocês não têm ideia do quanto, visualmente falando, quando a gente faz isso, dá uma estiga ver a quantidade de post-it, por exemplo, na coluna do feito. Vocês não têm noção, entende? Então é muito, muito importante. Então eu queria agradecer a Tama por isso. Se mexa, vá fazer as coisas que você acredita, vá botar para o papel, vá começar a modificar e dê um prazo para você começar e finalizar. Senão ele fica dentro da gaveta. E aí você acaba depois ficando pelo meio da ponte. Entende? Então, obrigada por tua participação aqui, pelos teus questionamentos e levantamento aí de ideias, assim como Vanessinha também. Muito obrigada, estou muito orgulhosa de vocês, viu? E obrigada a vocês que participaram aqui. Cris, Tati, Gabi,
a outra Cris, Karen, enfim, Carolzinha. Muito obrigada a vocês todas, tá certo? Acho que estão aqui conversando, né? Maiara, a Lenira, a Adri, enfim, e lá para cima ainda mais. Muito obrigada, espero que a gente tenha contribuído, espero que a gente tenha ajudado, né? Para que vocês possam, sei lá, se reinventar aí. Olha só, eu comecei a live falando sobre uma das funções do Instagram Polaroid. A gente vai fazer uma live de bananeira, Polaroid, eu e tu. Slime. Toda a gente gostou. Para de mangar de mim, viu? Então, Larissa tá falando pra mim que eu tô falando toda gente, toda gente, toda gente. É uma expressão muito daqui, ao invés de falar todo mundo, né? Então, toda gente tá fazendo isso, né, Ni? Nem sabia que tu estava aqui. Que saudade. Então, obrigada. Espero que eu tenha sido útil de alguma forma, tá? E vou deixar, assim como outro, o Chá com Joe, vou deixar disponível a live aqui. Vocês podem compartilhar se vocês acharem que vai ajudar aí outras pessoas. E mais tarde, às 9h39 da noite, a gente vai estar no penúltimo dia do Atravessando a Ponte. E eu nem preciso dizer como é que vai ser hoje, né? Então, vamos fazer aí um negócio maestral, tá bom? Liga o Cine. Beijo, amo tus. Um beijo em vocês, cheiro no coração. Saiam com essa palavra da live de hoje aqui, associada a essa daqui. Uma outra forma, tá? Então, eu gosto muito disso aqui, que óbvio tem a ver com todas as outras que eu mostrei. Mas é essa daqui que vai te mover, tá bom? Cheiro. Até mais tarde, pessoal. A gente vai se falando. Compartilhem, me falem o que vocês acharam. Tirem dúvidas. Eu vou mandar a caixinha das dúvidas mais cedo, porque eu mandei ontem. Eu preciso que vocês tenham a coragem de tirar as dúvidas aqui no online, tá certo? Vê que não doeu nada. As meninas estão aí felizes da vida. Colocaram todas as toxinas para fora no suor. E é assim que funciona, tá bom? Na pressão a gente se desenvolve imensamente, tá bom? Um cheiro no coração de vocês.